Eu sempre achei que Lula e Bolsonaro são duas faces da mesma moeda, né? Eles são a representação da mesma coisa, que é a representação do populismo, a manifestação do populismo, a materialização do populismo. E creio que elas, de qualquer forma, as últimas eleições mostraram isso, tanto o trabalho negativo que o próprio PT fez, porque eu acho que até tem auxiliado na promoção do Bolsonaro, e assim como o que o Bolsonaro tem feito tem auxiliado para ter uma visão melhor do Lula, né? Porque diante das besteiras e atrocidades que tem dito, tem uma interpretação de um momento do Apocalipse em que parece muito bem plausível quando se fala um certo governo único, não é? E é o que a gente tem visto com a era globalizada, com o mundo globalizado, é uma unificação mesmo dos poderes, das ações, das manifestações, da cultura e do fazer da nossa espécie, não é? E nisso, é claro, todo esse fazer político, né? Como ele reverbera mundialmente. Hoje, agora, diante do recém-pronunciamento do Bolsonaro a respeito da pandemia e o que tem refletido as ações dele fora, no mundo inteiro, levam a uma tendência de uma interpretação em que haveria então o pensamento de uma necessidade de uma unificação ainda maior e uma intervenção cada vez maior de um pensamento único no mundo, refletido desde já nessas organização das Nações Unidas e todos esses grupos continentais que existem, não é? Os direitos humanos e tudo isso que é discutido e que tem influência e tem pensamento sobre o nosso próprio existir, não é? Enquanto sociedade. Claro que é necessário e a gente vê o lado bom de se pensar isso, obviamente, mas tudo pensando que é inevitável diante da condição global que a gente vive hoje e dessa informação, da tecnologia da informação, da qual a gente se submeteu e por consequência mesmo acabou sendo o nosso meio de realização de tudo praticamente, né? Inclusive eu falei um pouco a respeito no vídeo anterior em que eu citei o Sapiens e o livro do Nietzsche também. Então, esse pronunciamento do Bolsonaro me leva a pensar é num tipo de intervenção global nesse sentido, em que diante dos absurdos que são realizados e ditos por um líder muito importante, o Brasil é um país muito importante, né, em nível global também, o quanto isso é prejudicial, não é, para o todo e, por consequência, ele desencadeia um tipo de manifestação intervencionista nesse sentido. E se isso ocorrer de fato, o quanto que a desordem por parte de um governo irresponsável
pode gerar os conflitos inumeráveis diante das disparidades culturais, não é? E o quanto isso ainda vai gerar de conflitos com relação a muitas outras culturas, né? Como a gente tem aí os governos, até inclusive estão meio em silêncio, né? Depois da questão da pandemia mundial, Estado Islâmico, essas coisas, né? Terrorismo, o quanto que existe de fato desse tipo de manifestações que podem vir a gerar um tipo de intervencionismo em nível global. E se isso ocorrer, o que parece ser muito benéfico num primeiro momento, né, num primeiro entendimento, é evidentemente que vai ser vai ser uma possibilidade de um estranhamento, digamos assim, muito grande e podendo gerar um conflito, aí sim, num nível extremamente incalculável, não é? Então, ao mesmo tempo em que eu vejo que uma coisa dessa possa desencadear a necessidade de um tipo de intervencionismo nesse nível, como a gente pensa sempre, o bom dos direitos humanos e toda essa discussão, ao mesmo tempo, eu sou cético em acreditar que a paz iria reinar em nome de assinaturas de grandes poderosos, mesmo porque há uma isenção de corrupção, não parece que seria assim surgida, emergida de uma hora para outra pelo bem da humanidade, né? A gente sabe que existe muito envolvimento, muita gente, o capitalismo é isso, né? Muitas empresas, muitos nomes grandes que não querem perder a sua bocada nessa máfia que é a política em todos os níveis, né? Desde o municipal até nesse âmbito global do qual nós chegamos. E aí, diante disso, parece que eu me vejo agora inserido, né, em algo que a gente só via nas nossas ficções e a gente não sabia como será viver no meio disso. Agora a gente sabe, né? Porque os becos continuam aí, os pobres continuam aí, apesar de toda a tecnologia e dessa nossa comunicação, mas o mundo continua a ser ditado por essa força de poder, ainda que movido por forças antagônicas, né, como diria o filósofo, mas quem tá lá, tá lá, né? A gente tá aqui, né? A gente tá aqui, pobre.